Muito bem, iniciando então nossa segunda videoaula de Educação Ambiental para a Sustentabilidade. Discutimos anteriormente, então, a definição, né, de educação ambiental, a definição de meio ambiente, de espaço natural, de natureza, né, como categorias iniciais, e hoje vamos definir o conceito e debater um pouco em torno do conceito de sustentabilidade, que são os conceitos, os termos, então, que dão nome para a disciplina e é de central importância, né, fazermos essas definições. Muito bem, quando se fala em sustentabilidade, do que nós estamos falando? O que nós queremos reproduzir, onde que nós queremos chegar ao tratar do conceito de sustentabilidade. Muito bem, para iniciar a nossa reflexão, eu gostaria de partir de uma frase, de um pensamento de um autor brasileiro chamado Leonardo Boff. Tá? O Leonardo Boff ele vai trabalhar o seguinte conceito, ele vai dizer que a categoria de sustentabilidade é central para a cosmovisão ecológica e possivelmente constitui um dos fundamentos do novo paradigma civilizatório que procura harmonizar ser humano, desenvolvimento e a Terra entendida como Gaia, né? Leonardo Boff. Muito bem, aqui tem uma densidade de informações que é necessário, né, que estabeleçamos uma reflexão. Primeiro, então aqui o que o Boff está propondo é que, ou sugerindo, é que o conceito de sustentabilidade ele vai assumindo uma importância muito importante no nosso cotidiano, porque ele vai dizer o seguinte, o homem ele vai ter que desenvolver, a humanidade ela tem que desenvolver uma cosmovisão. O que significa essa cosmovisão? Uma visão do cosmos, uma visão do todo, uma visão não desintegrada, como nós vimos na videoaula passada. Nós não podemos compreender natureza e ser humano como polos separados. Nós não podemos entender meio ambiente como algo referente apenas ao espaço da natureza ou natural. Não, o meio ambiente hoje ele incorpora toda a dimensão social, a dimensão humana também. Então o ser humano tem que desenvolver essa chamada cosmovisão. Tá? E constitui também o que ele vai chamar aqui de novo paradigma civilizatório. O que seria esse novo paradigma civilizatório? Nós vimos na aula passada, também, ou na videoaula passada, a ideia de que o paradigma do cuidado ele tem que se estabelecer. A educação ambiental ela tem que desenvolver essa visão crítica e ela tem que desenvolver nas pessoas uma atitude do cuidado, essa adoção desse novo paradigma, dessa nova visão, dessa nova cosmovisão. Cuidado comigo mesmo, cuidado com o outro, para assim podermos pensar um cuidado planetário, um cuidado mais geral. Tá? Ou seja, esse novo paradigma ele vai harmonizar o ser humano, o desenvolvimento, né, ou seja, entendido aqui o desenvolvimento como a ideia de avanço tecnológico, econômico, político, social, né, desenvolver-se, e a Terra e o planeta, entendido como Gaia, ou seja, como vida, como fonte de vida, né, para todos nós. Então, quando se pretende aqui trabalhar educação ambiental para a sustentabilidade, o objetivo é que se consiga, a partir desse elemento introduzido no sistema de ensino, que é a educação ambiental, fomentar ou formar indivíduos capazes de pensar processos sustentáveis. Né? O relatório Brundtland, intitulado Nosso Futuro Comum, tá? Ele vai definir como desenvolvimento sustentável, né? Aquela ideia de que o desenvolvimento ele é sustentável quando ele consegue garantir as necessidades futuras ou garantir as necessidades presentes sem comprometer as necessidades futuras ou das gerações futuras, ou seja, garantir que a nossa geração ela se mantenha sem comprometer as gerações que virão depois de nós.
né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista da sustentabilidade, do desenvolvimento, essa é a ideia de sustentabilidade que se tem por trás. Muito bem. Então nós vamos ter aqui uma perspectiva e uma quase clareza que existe uma certa degradação das nossas vidas no planeta. Tá? E parece que se chega a um ponto de dicotomia, um ponto de não relação entre, parece que se diz, ou o ser humano apoia a tecnologia, desenvolve-se tecnologicamente, né? Ou então ele vai tomar um caminho ecológico, né? Que é o reconhecimento que somos parte do mundo natural. Se toma esses dois caminhos como sendo uma certa encruzilhada, ou seja, ao chegar numa encruzilhada, a pessoa vai ter que se decidir, ou vou por aqui ou vou por aqui, eu tenho que tomar um dos dois caminhos, não posso seguir nos dois caminhos ao mesmo tempo, né? Então essa degradação das nossas vidas no planeta nos fez chegar, enquanto espécie humana, tá? Uns vão optar o caminho tecnológico, outros vão optar o caminho ecológico, né? Que ele vai chamar aqui caminho tecnozoico e caminho econozoico, né? Que nós vamos tomar esses conceitos. Então vejam só, o que nós temos que entender, o que nós vamos ter que entender aqui é que esses caminhos eles não são antagônicos. Esses caminhos eles não são excludentes, tá? Por quê? E por isso que se trabalha aqui a questão da educação ambiental, porque a educação ela tem que vir carregada de intencionalidade dos atos, ou ela tem que criar no indivíduo essa capacidade crítica. Os atos eles têm que ser intencionais, eles têm que ser pensados, calculados, eles têm que ser refletidos, eles têm que ser autônomos do indivíduo. Tá? E nesse sentido, essa educação ela deve nos levar a entender que esses caminhos não são antagônicos. Esses caminhos são complementares. A tecnologia ela pode e ela deve ser utilizada como uma garantidora dos recursos naturais. E a natureza e os recursos naturais, né, a ecologia ela tem que buscar na tecnologia, tá, possibilidades de manutenção ou de melhoria. A condição humana ela não está, ou as vidas planetárias, não só humanas, né, elas não estão numa encruzilhada quando elas se deparam entre a escolha tecnológica e a escolha ecológica. Muito pelo contrário, elas estão numa possibilidade de junção, de união dessas duas possibilidades, desses dois caminhos, como foi colocado. A ideia errada que se tem aqui, muitas vezes que se constrói, é que a tecnologia ela traz malefícios, a tecnologia é do mal, a tecnologia ela atrapalha a ecologia, ela atrapalha a sustentabilidade. Não. O que nós temos que entender aqui é o uso que nós fazemos da tecnologia. A tecnologia em si, ela não é um fim. A tecnologia ela é um meio para se conseguir alguma coisa. Da maneira como nós usamos esse meio, da maneira como nós usamos essa ferramenta tecnológica, nós vamos ter resultados bons ou maus. Positivos ou negativos, do ponto de vista da sustentabilidade, do ponto de vista da ecologia, do ponto de vista do meio ambiente. Tá? Então não é a tecnologia que é ruim, é como eu uso essa tecnologia que a torna muitas vezes ruim, os seus resultados não bons. Tá? Então nós vamos ter que pensar a sustentabilidade na perspectiva de um desenvolvimento que abrange três polos, três elementos. A sustentabilidade que ela tem um tripé. Ela tem a questão ecológica, né, do meio ambiente natural, ela tem a questão do social e ela tem a questão do econômico. Para que se tenha uma sustentabilidade, para que seja sustentável, eu tenho que contemplar os três polos. É como se fosse uma mesa apoiada num tripé. Se me falta um desses, a mesa não se sustenta, ela vai cair. Eu tenho que ter a sustentabilidade
em cima desse tripé ecológico, do ambiente natural, social e econômico. Quando eu tenho, e essa imagem ela nos ajuda a refletir, quando eu tenho apenas os aspectos ecológicos e econômicos, eu vou ter uma realidade viável. É viável, né? Quando eu tenho apenas os elementos social e ecológico, eu tenho algo suportável, dá para suportar. Quando eu tenho apenas o aspecto social e econômico, eu tenho uma coisa equitativa, tá? Eu tenho uma distribuição equitativa dos recursos. Agora, quando eu consigo abranger os três elementos, eu vou ter uma vivência sustentável. E a educação ambiental para a sustentabilidade é a possibilidade de formarmos nos indivíduos, nos alunos, essa pretensão aqui, tá? Essa capacidade crítica de ver que a sustentabilidade ela se dá quando nós pensamos ações. Tá? Temos essa visão mais ampliada de que é necessário pensar o ecológico, o ambiente natural, é necessário pensar o social e é necessário pensar o econômico. E a educação ambiental não vai focar apenas na perspectiva ecológica. Tá? Não é apenas a perspectiva ecológica. Ela vai ter que carregar consigo essa perspectiva econômica e a perspectiva social também, que é muito importante. Nesse sentido, a sustentabilidade ela vai pressupor uma relação saudável não apenas com o ambiente natural, como eu havia mencionado, mas com os elementos que compõem a vida cotidiana. A nossa vida cotidiana é uma vida de relação com as outras pessoas e é uma relação que precisa do capital. As pessoas precisam do aspecto econômico para gerir as suas vidas, para que as suas vidas andem, para que se desenvolva de alguma maneira. Né? Eu não posso ser um alienado do mundo que achar, né, que dizer para a criança, né, para o indivíduo lá, que ele tem que preservar, que ele tem que cuidar e não dar condições para que isso aconteça. É? Educar para a sustentabilidade, então a educação ambiental para a sustentabilidade nos desafia a utilizar a educação como meio para construir um futuro mais sustentável. Eu vou formar um indivíduo. Não é ensinar práticas, é formar o indivíduo. É formar indivíduos conscientes, críticos. E para que isso aconteça, tem que ir além da base teórica. Teorias tem muitas, mas eu tenho que partir para exemplos de que é possível, de que dá certo. Ocupar-se da aprendizagem de atitudes, perspectivas e valores que orientem e impulsionam as pessoas a viverem mais sustentavelmente suas vidas. E aqui passa necessariamente por uma educação do consumo, por exemplo. Né? Passa necessariamente por uma educação do consumo. Podemos ampliar esse debate, essa abordagem posteriormente. Tá? Então, pessoal, essas ideias apresentadas aqui, elas foram extraídas do livro do Gadotti, tá? Educar para a Sustentabilidade, e elas nos colocam essa perspectiva bem ampliada, né? Ou séria, pelo menos nós temos que levar essa discussão de maneira muito, muito coerente, porque pensar educação ambiental para a sustentabilidade não é pensar modelos de aulas para dar receitas, né? De como reciclar, de como... Não, é mais do que isso. Tá? É formar o cidadão. Tá? É formar o indivíduo que vai atuar, que vai vivenciar na sociedade e a partir da sua vivência ele vai construir esse ambiente mais sustentável. Ok? No nosso próximo encontro, então, ampliaremos essas discussões de uma maneira
a juntar de maneira definitiva os conceitos de educação ambiental e sustentabilidade. Até o próximo encontro. Tudo de bom.